Bom dia, boa tarde, boa noite. O meu entrevistado desta semana coleciona aprovações, inscritos no YouTube, milhões de visualizações. Formado em arquitetura e urbanismo, acabou se decepcionando com o mercado privado. Viu nos concursos uma maneira de alcançar seus objetivos sem depender de ninguém. Com a carreira pública fazendo sentido, realizou 7 provas voltadas à sua área de formação. E depois de 6 reprovações, conquistou o primeiro lugar para arquiteto da Secretaria de Obras de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, mas o concurso acabou sendo anulado. Em 2017, mesmo desestimulado, ele resolveu voltar a estudar. Por não encontrar alguém para compartilhar o que estava passando, resolveu gravar vídeos para a internet. E de um dia para o outro tinha milhares de visualizações. Foi aprovado no concurso do TJ São Paulo em 2017, mesmo sem nunca ter pisado em um tribunal, depois do MPU em 2018 e de novo no TJ São Paulo em 2019. Hoje, Hugo coleciona aprovações, motiva seus seguidores e faz parte do time GRAN como mentor no programa GRAN Experts. Seja muito bem-vindo, Hugo. É um prazer estar aqui com você hoje. Ah, que legal, meu. É um prazer enorme estar aqui. Eu acompanho o Imparável, várias entrevistas de várias pessoas que eu admiro e que eu conheci através aqui do seu canal. Muito feliz de fazer parte. Já tive a oportunidade de você ir lá no canal também contar a sua história, que o pessoal adorou te conhecer mais, né? Por trás dos bastidores aí do GRAN, sua história por trás desse curso e da empresa como um todo. Então é uma satisfação muito grande estar aqui hoje compartilhando um pouquinho da minha trajetória aí de concurseiro. E antes de começarmos aqui essa aguardada entrevista, muito solicitada, eu quero pedir a você que assine nosso canal, ative as notificações, clique aí no sininho para você receber em primeira mão todos os vídeos que lançamos por aqui. Toda semana, há mais de 3 anos, uma entrevista imparável para te inspirar a nunca desistir. Hugo, como é que foi o início dos estudos para concursos na sua vida? Olha, na verdade, o meu sonho sempre foi seguir a carreira acadêmica em arquitetura, né? Então, eu estudei, fiz faculdade 5 anos, e na metade da faculdade de arquitetura eu já tinha esse desejo, né? Eu já queria fazer mestrado, doutorado, eu queria seguir na carreira acadêmica. Então, eu tinha esse objetivo muito claro. E assim que eu me formo em 2015, no final de 2015, eu já tinha feito alguns processos de mestrado e eu fui aprovado no mestrado da UFRJ, que é a Federal aqui do Rio, para arquitetura paisagística, e eu achei que essa seria minha vida, ia ser acadêmico, e foi uma época muito legal, assim, que tinha muito concurso de arquiteto saindo, então eu aproveitei essa leva, comecei a fazer vários concursos de arquiteto, eu sempre gostei muito de estudar, né, livros, e a galera da arquitetura não, é um concurso bem específico, então eu me dedicava bastante, mas nunca conseguia ser aprovado, e acabou que eu enxerguei, na verdade, o concurso era um meio para eu fazer o meu mestrado. Então, eu me inscrevi no mestrado da UFRJ e fazia concurso para poder estudar e seguir na carreira de arquiteto, né? Então, inicialmente começa aí, mas como você bem adiantou nesse concurso, e finalmente sou aprovado, né, em primeiro lugar no concurso, que, assim, lembrando agora, para mim foi uma das melhores sensações. Eu achei que era uma sensação muito única e acabou saindo na mesma semana, quase assim, meu resultado e meu resultado do mestrado. Então, eu estava aprovado no mestrado da UFRJ para começar a cursar arquitetura paisagística lá e aprovado em primeiro lugar no concurso. Então, eu achei isso em 2016, eu achei que seria muito incrível, assim, eu estava recém-formado, mas acabou que o meu concurso, antes da homologação, ele acabou sendo anulado na justiça, ele foi suspenso, ficou suspenso por quase 2 anos até ser anulado. E eu chego no mestrado também e não consegui bolsa de estudos, então eu não tinha condições de fazer as aulas, né, presenciais que aconteciam lá no centro do Rio de Janeiro. E aí foi uma decepção muito grande, eu continuei fazendo outros concursos de arquiteto, mas eu já tinha perdido, assim, as esperanças, sabe, porque pior do que a reprovação, costumo falar isso, é você ficar aprovado em primeiro lugar e ver o seu concurso sendo anulado, assim, né, injustamente, foi motivos políticos, etc. E então minha história começa assim, um pouco turbulenta, né? Eu acho que vai ser o meu grande sonho realizado muito rápido, assim, porque eu formei no final de 2015, logo passo no mestrado, fiz vários concursos um atrás do outro, sou aprovado e acaba dando tudo errado nesse princípio. E depois você envereda pelo mercado privado, distribui currículo ou já muda ali para concursos mais amplos? Como é que foi? 2016 inteiro, né, quando esse meu concurso é anulado, eu
continuo na área de arquitetura, né, que é a minha formação. Meus pais investiram muito dinheiro, assim, tempo, né, para eu me formar nessa faculdade. Foi um estudo muito longo. E eu fiquei um ano entregando currículo, tentando emprego. Eu trabalhava como autônomo com alguns amigos, mas assim, eu nunca me encontrava muito bem. Eu sempre era muito assim, humilhado em entrevistas de emprego, não me identificava mesmo com a área e não tinha perfil de autônomo, né, para ser, vamos dizer assim, o dono de um escritório de arquitetura. E eu já estava muito cansado disso, eu já tinha desistido por hora de concursos, e foi o pior momento, assim, porque eu fiquei muito perdido, porque eu não queria fazer outra faculdade. Eu também não tinha muita fé em nada na época, assim, né? Isso é uma coisa importante da minha trajetória, mas no começo eu não tinha muita fé. E era uma vida meio sem sentido, assim, né? Eu não sabia o que fazer, eu não queria fazer outra faculdade. E eu fiquei perdido. Então foi um ano inteiro, 2016, entregando currículo. E eu cogitei mudar de área, né? Fazer uma outra pós-graduação, no caso seria segurança do trabalho, que é uma área correlata ali com a arquitetura, para tentar um novo leque de oportunidade, para trabalhar em fábricas, em montadoras, assim, que precisam de engenheiros do trabalho. E eu cheguei a me inscrever nessa pós-graduação, né? Porque eu ia abandonar a arquitetura. E foi 2016 inteiro, assim, né? Muito cansado, até que em 2017, no início, eu realmente viro a chave e falo que eu vou abandonar completamente a carreira de arquiteto. Foi uma decisão muito importante, que eu falo mesmo para mim, sabe? Eu não quero mais isso na minha vida, eu vou estudar para concurso. De qualquer área, né? Não mais de arquiteto. Eu vou mirar em outras áreas de concurso. Então, no início de 2017, que eu realmente supero, assim, essa parte do mercado privado, tentando um emprego, não conseguia. E, assim, eu fiquei um ano inteiro desempregado, recém-formado. Em 2017, eu decido, né? De fato, assim, não, vou estudar para concurso público. Como é que você começou a estudar? Já focou numa área específica, estava tirando para todo lado? Como é que era essa Em rotina? 2017, assim, quando você falava de concurso no Brasil, era INSS, Caixa Econômica, Banco do Brasil e Polícia. Então, era o que me via na cabeça. E o INSS tinha acabado de acontecer em 2015, já tinha rolado um concurso, então a prova foi em 2016. Caixa Econômica também tinha um concurso de 2014. E a única coisa que sobrou, assim, que era muito famoso, era os concursos policiais. Então, era muito alto, assim, concurso da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. E como eu tinha graduação, nível superior, eu comecei estudando, né, para PRF, PF, eu fiz um estudo unificado. E fiquei ali estudando, né, durante alguns meses, 2017, e eu realmente falei para meus pais, olha, não quero mais arquitetura, vou ficar estudando aqui para concurso, e fui embora, estudando focado, assim, na PRF, mas completamente perdido, assim, eu não sabia o que era um concurseiro, eu não tinha amigos que estudavam para concurso, era um negócio completamente novo para mim, que eu não sabia de concorrência, eu não sabia nada. Eu simplesmente pesquisava na internet, isso eu sempre fui muito bom, assim, direito constitucional. E eu pegava materiais que eu achava gratuitos, ia estudando, assistia muito vídeo no YouTube, gratuitos, e meu começo foi assim. Você tinha alguma referência na família? Alguém que você conhecia que já era concursado, que podia te inspirar? Ou você ia ser o primeiro a Não. desbravar esse mundo? Ia ser o primeiro, cara. Não conhecia ninguém, assim, porque como eu sou do interior do Rio de Janeiro, não tem, a minha esposa, na verdade, na época, ela já era concursada da Caixa Econômica. Só que ela, assim, a época que ela fez o concurso, não tinha essa cultura tão forte de concurseiro, de você realmente se dedicar. Era algo mais assim, ela estudava para vestibular e o concurso da Caixa era muito famoso, ela acabou comprando na época apostila de banca de jornal e tudo e meteu a cara nos estudos, conseguiu aprovação. Então ela era minha referência, mas ela não tinha essa cultura de sentar todos os dias e estudar, ter um cronograma de estudo completo e fazer várias provas, viajar, etc. Foi realmente assim, ela estudava para vestibular, todo mundo falava concurso da Caixa e ela fez. Então ela era minha referência, mas eu não tinha ninguém assim para conversar de concurso, eu não tinha ninguém para me ajudar, né? Eu ia realmente na internet, assim, achava alguns nomes e pesquisava, consumia todo o material gratuito que eu conseguia, e meu começo foi assim, no início de 2017. E quando é que foi a primeira prova que você fez? Nesse contexto mais de provas amplas. Então, minha primeira prova foi justamente o Tribunal de Justiça de São Paulo, 2017, porque eu estava estudando para a Polícia Federal, e a gente sabe, o edital foi sair só em 2018, 2019, assim, para essa área, e no começo de 2017
eu tava lá focado nisso e no meio do caminho a minha sogra me liga uma vez, na verdade já fala com minha esposa, e fala, olha, vai sair edital do TJ São Paulo. E minha sogra já tinha feito esse concurso algumas vezes no passado, né? E é um concurso bom, acho que o Hugo tem que fazer. Aí ela me ligou assim, falei, cara, mas tem nada a ver, eu tô sendo pra polícia aqui. Ela, não, é um edital muito bom, um concurso bom, de nível médio, cara, o salário é bom, faz esse concurso. Eu não sei o que me deu, que eu olhei assim, eu lembro que eu entrei, peguei o edital anterior, olhei as notícias, falei, cara, eu vou começar a estudar para esse concurso. Porque até então não tinha aquele gás, né, de edital saindo, de um concurso, eu estudava e era só um boato, né, que sairia Polícia Federal, sairia PRF. Então, quando eu vi o TJ saindo assim, eu falei, cara, quer saber, eu vou estudar para esse concurso, vou aproveitar esse desafio. E eu acho que foi bom, porque eu não conhecia nada. Talvez se eu tivesse conversado com pessoas mais experientes, as pessoas me desestimulariam, né? Ah, não, cara, você tá começando agora, vai com calma, acho que não vai dar tempo, né? E eu não tinha referência, eu falei, não, vambora, eu vou fazer esse concurso. Foi a primeira prova que eu fiz. Essa prova foi em março, se não me engano, de 2017. Para outra área, né? Eu já tinha feito várias provas de arquiteto, mas para outra área completamente foi o TJ. E foi a partir dessa prova que você começou a gravar vídeos, né, no YouTube. Por quê? Pois é, eu saí da. Então, eu fiz a prova. Na verdade, a prova foi em julho, na verdade. O edital saiu em março, a prova foi em julho de 2017. E eu não tinha amigo, não tinha ninguém de concurso. Então, assim, eu ficava guardando tudo pra mim, eu não tinha quem conversar, quem bater papo. E eu gostava de falar, eu sempre gostei de me comunicar e tudo. E aí eu cheguei em casa da prova, e eu lembro que eu cheguei assim por volta de 11 horas da noite. Eu fiz a prova lá em Campinas, em São Paulo, e eu sou do Rio, né? Então eu viajei assim 6 horas pra fazer a prova, cheguei em casa muito cansado. Aí eu peguei meu celular assim, né, botei na mesa da cozinha, era 11 horas da noite, eu falei, cara, vou gravar um vídeo aqui pra falar da prova, né? E eu gravei o vídeo falando, olha, pessoal, e até hoje tá no meu canal, meu primeiro vídeo, falando, olha, eu achei isso aqui da prova, achei essa questão assim, assado, e assim, de qualquer jeito, subi, o meu canal não existia, na verdade eu tinha um usuário no YouTube, que eu já assistia, era meu usuário privado, assim, não era eu não criei um canal de fato, né, era meu usuário, e aí eu fiz um vídeo e subi lá o nome assim, prova, sobre a prova do TJ São Paulo, 2017. Para mim, aí deixei o vídeo subindo de madrugada. Para minha surpresa, no dia seguinte, milhares de pessoas que fizeram a prova foram pesquisar. E basicamente só tinha eu no YouTube de concurseiro falando isso, né? Você tinha professores, você tinha alguns cursos comentando gabaritos, mas assim, a experiência de uma pessoa que fez a prova não tinha. E todo mundo foi lá ver meu vídeo. Então foi o primeiro vídeo, assim, foi realmente um desabafo para conversar um pouco da prova e eu queria conversar, conhecer outras pessoas que fizeram o concurso também. E você acabou sendo aprovado, né? Já nessa sua primeira prova. Não é a primeira prova de fato, né? Porque você fez 7 provas antes para arquiteto, passou em uma delas, depois foi anulado, e essa foi a sua oitava, pelas minhas contas aqui, e foi aprovado. Mas você acabou não assumindo, né? O que aconteceu aí? Pois é, então, no meio do caminho, eu passei no TJ São Paulo 2017 e fiquei muito tempo na fila, né? Eu fiquei até me nomearam, eu fiquei 1 ano e 2 meses na fila. Então, não parei de estudar. E eu continuei estudando. E nesse meio tempo, eu também passei no TJ São Paulo interior, né? Porque o Tribunal de Justiça de São Paulo divide o concurso, pelo menos fazia isso antigamente. Um concurso era só para capital, e excepcionalmente veio a região de Campinas, que foi para onde eu fiz o concurso, e faz um outro concurso só para o interior. E eu tinha passado para muito longe, né? Eu passei para Santa Bárbara do Oeste, né? O lugar que me chamaram, que é a região de Americana, que fica 6, 7 horas de onde eu moro. E eu não queria ir para lá. Então eu falei, cara, eu vou estudar para o TJ interior, que tem uma chance melhor de eu ficar numa região mais próxima da minha casa, né? Então eu fui estudando e acabei também sendo aprovado no Ministério Público da União. E aí me chamaram para lá, em 2019, né? Foi em fevereiro de 2019 saiu minha nomeação. E quando saiu a nomeação, eu já estava com uma nota melhor ainda no interior. Então, na minha cabeça, naquele momento, assim, poxa, se me chamaram com a nota de 86 que eu tinha feito para o TJ Capital, e eu fiz 89 agora, poxa, vão me chamar de novo, eu tenho quase certeza, né? Então, eu falei assim, eu não vou para lá porque minha esposa não poderia ir junto, eu ia ficar sozinho lá, voltar uma vez por mês, e como eu tava no gás, assim, eu tava estudando ainda, eu tinha outras aprovações, eu acabei falando, eu não vou, porque eu não tinha me sentido feliz também, assim, de largar tudo e ir pra lá, né?
Depois eu acabo me arrependendo um pouco dessa decisão, né? Eu fiquei pensando, porque veio pandemia, minha nomeação do TJ de São Paulo interior acabou, eu achei que nem ia acontecer. Aí foi uma reviravolta na minha vida, mas naquele momento eu senti que não era a hora de ir, sabe? Assim, mas principalmente porque eu tinha outras aprovações, e eu estava confiante que o TJ São Paulo interior ia me chamar também, e eu continuei estudando, então, assim, eu realmente não me importei muito naquele momento, assim, com essa nomeação, assim, de, nossa, eu tenho que ir, senão eu nunca mais vou ser aprovado em nada. Eu sabia que eu ia conseguir outras coisas, sabe? Então eu estava bem animado, assim. E como é que você refinou o seu método de estudos ao longo desses anos? Começou ali em 16 para arquiteto, 17 para outras áreas, 19 já estava nesse gás que você mencionou. Imagino que você ajustou, fez muitos ajustes Sim. aí no formato de estudo. O que você aprendeu, o que deu certo, o que não deu? Então, assim, eu sempre fui muito prático, assim, sabe? Eu queria testar tudo. Eu lembro que o primeiro método de estudo que eu adotei era copiar a legislação à mão. Então, eu tinha uma colega que fazia isso, e eu não tinha referência, eu via ela fazendo isso. Ela pegava a lei, por exemplo, direito constitucional, ela pegava um caderno, uma caneta e copiava artigo por artigo. Então, ela copiava o artigo 5º, inciso por inciso, à mão. E era minha referência, então eu testava. E eu testei assim, uma semana, minha mão doía muito. Eu falei, cara, isso não é pra mim, vou ter que arrumar outro método. Então sempre eu me orgulho muito de ter sido uma pessoa, e sou assim até hoje, de inconformado, sabe? Eu sempre ia atrás de métodos, de técnicas de estudo, de material, assim, a internet tem uma possibilidade muito grande. Então hoje, se você tem acesso à internet, nem que seja no celular, você tem basicamente todo o conteúdo do seu edital preparado para você estudar, né? Então, assim, é mais difícil, mas eu sempre acreditei nisso. Então, eu sempre fui rato de internet, assim, né? Que eu costumava me falar. Eu sempre conseguia achar muito facilidade. Eu não aprendi alguma coisa, eu me irritava com aquilo. Eu falava, não, eu tenho que aprender. Então, eu fui refinando a minha técnica de estudo até chegar no sistema que eu adoto até hoje, que são os resumos. Então, eu acabei achando esse meio de campo que era, eu leio um material, faço um resumo, depois eu fico revisando e lendo meu resumo. E gostava de estudar muitas matérias no mesmo dia. Então, eu estudava 2, 3, 4, 5 matérias no mesmo dia, ia girando rapidinho. Eu vi o edital, assim, todas as matérias do edital em 4 dias, né? Às vezes o edital tinha 12 matérias, em 3, 4 dias eu conseguia ver tudo. Então, eu sempre fui pegando agilidade, mas eu acho que o principal foi esse inconformismo, assim, de não, eu tenho que aprender. Eu nunca esperava, né, na minha vida inteira, foi assim, ninguém me dá nada, ninguém me ensinar nada. Eu falava, se eu não sei, eu vou ter que me virar e vou aprender. Então, tudo era assim, eu ia aprender uma disciplina, não conseguia aprender, cara, vou ter que dar um jeito. Aí eu ia correr atrás, achava um método, testava, não dava certo, eu achava outro. Então eu sempre estava querendo me aprimorar mais, sabe? Eu sabia que eu tinha que ser um dos melhores assim para passar em concurso. Eu tinha que estar dentro das vagas, eu tinha que passar para a segunda fase de um concurso. Então eu sempre me cobrei muito, né, nesse sentido, assim. Recentemente, você foi nomeado no concurso do TJ São Paulo Interior, que foi essa outra prova que você mencionou, que acabou, você passou com a nota mais alta, veio a pandemia, atrasou tudo, e aí veio a nomeação, e dessa vez você decidiu aceitar. Qual que foi o motivo para a decisão, e como é que foi essa experiência ali? Depois a gente entra no pós também, né, que teve também uma Sim, outra mudança de rumo. cara, foi uma coisa muito louca, assim, porque eu tinha convicção em um determinado momento que eu não ia ser nomeado, porque o concurso é de 2018. E eu tô aprovado com uma super nota, fiz 89% da prova, então, assim, era uma nota muito boa para os padrões das provas anteriores do tribunal, que eu achei que seria nomeado muito rápido. E acaba que passa um ano, não sou nomeado, aí no final do ano, o tribunal, ele emite um comunicado falando, olha, o governo fez uma alteração no orçamento do tribunal, e o tribunal do dia para a noite passou para o vermelho. Do dia para a noite não tinha orçamento. Então o tribunal ele faz uma contenção de gastos e faz lá solta lá, né, um normativo assim, falando não vamos nomear mais ninguém. Então suspende todas as nomeações, promoções, gastos com o pessoal. Naquele momento, eu lembro exatamente, estava no meu quarto assim, eu fiquei muito mal. Falei, cara, já era esse concurso. Por quê? Porque eu tinha rejeitado uma vaga já. Eu falei, cara, agora já era.
E eu ainda estava estudando naquele momento, mas eu falei assim, nossa, já era, já era. Foi um momento, assim, que hoje significa muito para mim, foi um momento que eu me reaproximei de Deus, que teve um papel muito importante nessa história toda, porque eu condicionei por muito tempo a minha nomeação a Deus. Eu falei, cara, se Deus existe, eu vou ser nomeado, né? E aí chegou um momento que eu comecei, quando aconteceram essas coisas, eu falei, eu acho que Deus não existe, ou não gosta de mim, porque eu pedi tanto, eu orei tanto. Lembro do meu aniversário em 2020, eu passei durante a pandemia, meu aniversário foi em abril, e tinha acontecido tudo. Aí veio a pandemia em seguida, né? E eu falei, cara, agora que a pandemia já era, assim, não vai chamar ninguém, o prazo do concurso rolando. Eu realmente perdi as esperanças. Eu falei, cara, não vai rolar. E aí chegou um momento que eu questionei um pouco a minha fé, de tipo, se eu acredito que Deus existe, significa que ele tem que me dar uma aprovação e uma nomeação, então se ele não me der isso, então ele não existe. Então foi um momento que eu me aprofundei mais nos estudos bíblicos, conhecendo outros autores, entendendo mais a minha fé, que mudou a minha vida, a forma que eu enxergo o mundo hoje graças a isso. E o TJ me chama, então, em setembro de 2021, sou nomeado, finalmente. E, cara, foi muita felicidade, um misto de ansiedade também, porque eu fui nomeado para a única cidade que eu não queria ir, né, que era Guaratinguetá, porque como eu moro na divisa de São Paulo, algumas cidades são bem perto aqui, bem perto. Mas a maioria das outras cidades, tipo Guaratinguetá, é muito longe. Então eu sabia que se eu fosse nomeado para alguma dessas cidades, eu teria que me mudar, eu não conseguiria continuar na cidade que eu moro. E eu fui nomeado justamente para essa cidade. Mas, assim, eu sempre me senti incompleto, né? Enquanto eu não tomasse posse no Tribunal de Justiça de São Paulo, que é um concurso que eu me envolvi tanto, que eu estudei tanto, me dediquei tanto, ajudei tantas outras pessoas a estudarem, incentivei outras pessoas a estudarem para esse concurso, esse edital que teve agora também, o edital de 2018. E eu não me sentia bem, sabe, assim, né, deu toda uma polêmica posteriormente disso aí, que a gente tá vivendo nesse momento aqui, porque a gente vai falar disso, que posteriormente eu saio do tribunal, mas naquele momento, era o que eu mais precisava na minha vida, sabe, porque eu trabalhava com a internet já, etc, mas eu nunca me senti bem, assim, né, a internet sempre foi um hobby para mim, era um lazer, assim, e eu continuava estudando, porque eu queria muito aquilo. Então, eu falei, cara, eu vou ter que ir. E eu vou, e adorei, assim, né, o tempo que eu fiquei no tribunal, a recepção. Eu tive a oportunidade de fazer uma permuta, né, de trocar de lugar lá para vir para um pouco mais perto, mas eu gostava tanto do cartório que eu tava, do ambiente, eu trabalhava numa vara criminal. E foi uma experiência que, assim, você aprende muito, sabe? Trabalhando no criminal, você tá lidando ali com coisas muito sérias, ajudando de fato, assim, o seu serviço impacta completamente na sociedade, na justiça, assim, porque uma coisa que você faz e poderia demorar 2 meses para ser feita, às vezes, e se você tá ali com vontade de trabalhar, você faz rápido, você agiliza o processo, a justiça corre mais rápido, então, assim, sensacional, e foi a melhor coisa que aconteceu pra minha vida, sabe? Eu fui nomeado, eu tinha vários medos na minha vida, assim, de dirigir, por exemplo, e quando eu sou nomeado, eu tenho que pegar um carro e dirigir 2 horas e meia todos os dias. É um medo que eu deixo para trás. Eu tinha muito medo de sair de casa, de me mudar. Também deixo para trás esse medo para amadurecer mais e me mudo completamente, deixo minha família, minha cidade que eu sempre morei. Então foi incrível, assim, eu sou muito grato ao tribunal e é uma experiência única, assim, você ser nomeado, sabe? Você não acredita, eu nem dormi no dia, é uma coisa muito louca, assim, quando sai seu nome, assim, e, nossa, é uma coisa incrível mesmo. E por que que você adiantou um pouquinho, né? Por que que você saiu do tribunal que foi tão difícil para conseguir entrar? Pois é, eu já estava lá alguns meses, né, trabalhando, e na verdade minha esposa não poderia ir para a cidade, né, que eu fui nomeado, que era Guaratinguetá, porque ela é da Caixa Econômica, então a gente estava numa cidade intermediária, né, imagine que aqui é o ponto A, o ponto B, a gente estava aqui no meio do caminho. E eu viajava todos os dias 2 horas e meia, mais ou menos, para ir trabalhar, e assim, eu tava um pouco cansativo, mas eu não ligava muito pro cansaço. Aí eu pegava acidente, eu pegava muita chuva na estrada, mas eu gostava muito do cartório, né? E eu gostava demais de trabalhar lá. Só que aí começou a não compensar muito financeiramente. E eu gastava muito com combustível, eu já não, assim, gastava muito com a manutenção do carro, com todo o trajeto, e eu sabia que eu não ia morar na cidade. Eu sabia que não tinha essa possibilidade de morar lá, a não sei que eu fosse completamente sozinho para lá, ficasse lá durante a semana e saísse de lá. E a internet sempre foi algo que eu amei fazer, né? E eu sempre tive muito medo de, como eu disse, até pouco tempo, a internet para mim era um hobby, assim, era um lazer, né?
E eu fazia as coisas, até de certa forma profissionalmente, toda semana eu entregava conteúdo, eu tenho podcast, fazia live, entregava muito conteúdo legal pra galera, mas era um hobby, um lazer. E aí, quando eu percebi que no tribunal eu não queria, vamos dizer assim, me aposentar lá, porque eu não tinha chances de morar naquela cidade, eu tentei o home office também e não consegui, porque o home office eu teria que esperar pelo menos um ano em exercício para o tribunal autorizar. Então, eu estava tendo que ir todos os dias para lá, viajando muito, e naquele momento eu senti que eu cumpri meu ciclo, sabe? Eu tinha estudado muito, eu vivi todas as fases, assim, que eu poderia imaginar, sabe? De começar a estudar do zero, reprovações, eu fui aprovado em primeiro lugar, o concurso foi anulado, eu recomeço em outra área completamente diferente, e fui aprovado em concurso, e fui reprovado em vários concursos, fiz a PRF recentemente, né, em 2020, 2021, concurso que eu me dediquei e não deu certo, e eu sempre fui muito transparente com todo mundo, né, olha, pessoal, fiz a prova e me dei mal, não consegui, não sei o que aconteceu, realmente não foi, e quando dava certo, olha, galera, consegui, fui aprovado, fiquei na lista, e quando eu vou pro TJ e fico, embora esse período curto, eu me sinto completo de novo, sabe, eu sinto que eu falei, cara, eu fiz tudo que era possível, e eu nunca dou minha vida assim, né, vamos dizer, certa, porque em 2017, 2016, eu tinha certeza que a minha vida seria ser um arquiteto e eu fazer mestrado na UFRJ, eu ia trabalhar na Secretaria de Obras, eu já tinha tudo planejado na minha cabeça, eu já estava com os documentos e de repente a vida me vira do avesso e eu vou estudar para a polícia, depois viro do avesso, vou para tribunal. Então eu entendo e eu entendo assim a projeção que as pessoas fazem, né, de me ver entrar no tribunal, finalmente o Hugo entrou e daqui a pouco ele sai, e isso é uma ruptura muito abrupta para a maioria das pessoas, né? Nossa, por que que ele saiu? Ele é louco e, enfim. Mas eu sinto que eu cumpri meu papel, sabe? Eu estudei muito, eu entrei, eu vi como que é, eu vi o quanto que você é valorizado lá dentro, como que as pessoas te tratam, te olham por você ser um servidor, porque todo mundo lá dentro é servidor, então todo mundo sabe o quanto a sua luta, todo mundo sabe o quanto que você teve que estudar. Experiência incrível, assim, eu continuo falando que o concurso público é a melhor forma de ascensão social no Brasil hoje, até o presente momento, é estudar para concurso público. E é exatamente isso que eu prego, que você passe também. E quando você entrar, você tem outra perspectiva da vida. Às vezes você vai querer se aposentar lá dentro. Nossa, eu amei isso aqui, é isso que eu quero. Às vezes o concurso vai te dar a condição financeira de você fazer uma outra faculdade, de fazer um curso que você sempre sonhou e nunca teve a possibilidade, e agora você tem um emprego, você tem estabilidade, você tem a segurança, você tem um fim de semana que às vezes na iniciativa privada você não consegue ter. Então, eu sou muito grato a tudo que aconteceu, sabe? Você segue estudando? Hoje não. Nossa senhora, não. Agora não. Não, eu nunca digo nunca, né? Porque já vejo uns editais assim, como eu sempre estou lidando com concurso, e eu tenho meus resumos, todo o meu material aqui, então quase todo dia eu estou fazendo questão aqui, comentando as coisas, então tá muito fresco na memória, né? Mas nunca digo nunca. Tem um pessoal querendo me arrastar para a carreira fiscal aí, para eu estudar para auditor fiscal. Mas aí é uma jornada. Nunca diga nunca, quem sabe, né? E como é que você enxerga esse seu papel como produtor de conteúdo, como influenciador de milhares de pessoas na internet? Como é que você se enxerga a responsabilidade disso e o que isso representa para você? Pois é uma responsabilidade muito grande, assim, né? E por isso que eu falo que em 2020 eu já ganhava um dinheiro considerado na internet, 2021, mais ou menos, e eu consegui estudando. Por quê? Porque eu não me imaginava fazendo isso pro resto da vida, porque é uma responsabilidade muito grande. E eu sempre fui muito aberto, então eu sempre compartilhei tudo. Eu compartilhava o estudo que eu estava fazendo, o concurso que eu ia fazer, o meu resultado na prova. E o pessoal sabia meu nome, então revirava meu nome no diário oficial, buscava na lista de resultados se eu estava realmente aprovado ou não. E isso me incomodava um pouco no começo, sabe? Porque eu me sentia super exposto. Então eu ficava. E assim, quando você está trabalhando com internet, você também que faz vídeos aqui no seu canal, você lida com isso, você sabe que às vezes você não está muito bem, você tem que gravar um vídeo. Às vezes você não está tão feliz, você tem que produzir um conteúdo, ajudar outras pessoas. E você recebe mensagem de todo tipo. Então eu já recebi mensagem de pessoas que
estavam com a vida, assim, muito comprometida, querendo desistir da vida, e eu tinha que ajudar a pessoa. Gente com várias situações que mandam mensagem, e eu sou talvez a única pessoa que ela conhece que ela tem um laço de proximidade, sabe? Ah, o Hugo estuda para concurso, ele foi concurseiro, agora ele é servidor, ele pode me ajudar. Então, é uma responsabilidade muito grande, mas eu tenho muito orgulho de ter ajudado milhares de pessoas. No canal são já mais de 20 milhões de visualizações, o que para um canal de concurso público no Brasil, assim, é algo que eu nunca imaginei. E todo dia ajudo as pessoas, inspiro, motivo, falo a verdade. E a minha história é assim, a minha história ela sempre foi uma história improvável, né? Improvável e imparável, para fazer referência ao seu livro, porque é história completamente improvável, né? Quando as pessoas acham que eu vou fazer alguma coisa, eu viro completamente do avesso. Então, quando eu estava estudando para arquiteto e todo mundo acreditava que, nossa, agora ele está fazendo concurso, eu largo aquilo tudo, vou precisar para a polícia, depois eu troco para tribunal e faço concurso. E quando eu entro, depois de um tempo eu saio e vou fazer outra coisa. Então, eu tô sempre quebrando expectativas, mas eu sempre faço tudo muito exposto, muito aberto, eu sempre falo de tudo, eu não ligo para críticas, eu não ligo para nada, sabe? Eu continuo acreditando em mim, fazendo o que meu coração acredita, e eu sou muito feliz, assim, de ajudar muitas pessoas, sabe? Eu recebo mensagens, às vezes, de senhoras, assim, de 55 anos. Hugo, eu tenho 55 anos, muitas pessoas achavam que eu não tinha mais nada para fazer na vida, sabe? Que já estava tarde para mim, eu assisti seu vídeo e agora eu tô com vontade de estudar, comecei a estudar. Comprei um curso aqui, comprei uma apostila. Poxa, olha o impacto disso, né? De às vezes receber uma mensagem de uma mãe que tem 2 bebezinhos cuidando e fala: "Cara, eu assisti seu vídeo, chorei aqui emocionada e mesmo com meus filhos aqui, tô muito cansado, tô aqui assistindo uma videoaula". Então, esse é o poder dos estudos, sabe? E o que eu prego é isso, que o estudo pode te dar a liberdade que você quer na sua vida, através do estudo, porque eu acredito muito, assim, no mérito dos estudos, e o concurso hoje, ele propicia isso. Você tem um edital, você sabe exatamente o que estudar, e é só você se dedicar, estudar com técnica, com bom material, né, tudo isso que a gente sabe, e ir para cima, né? Não tem indicação, não tem orientação sexual, não tem cor de pele, não tem nada. É simplesmente, na redação, costumo dizer, você não bota nem seu nome. É proibido colocar o seu nome na folha de redação. Isso mostra o quanto o concurso é imparcial, ele não quer saber quem é você, ele quer saber o que você sabe. Então, isso me fez apaixonar por concurso público. Eu tenho muito orgulho da minha trajetória, sabe? Tudo que eu fiz, conquistei, os concursos que eu passei, os concursos que eu fui reprovado, que são tão importantes para mim, quanto os que eu fui aprovado, e minha história, que é sempre um livro aberto, eu sempre deixei muito claro para a galera, assim, me exponho completamente, as dores, as alegrias, e realmente não ligo para isso, eu sigo ajudando um pouquinho, né, a galera, assim, fazendo um trabalho de formiguinha, trago conteúdo gratuito semanalmente para o YouTube, no Instagram, inspirando outras pessoas a estudarem também. Hugo, qual conselho você daria para quem está nos acompanhando hoje, está possivelmente desmotivado, pensando em desistir, pensando em parar, às vezes até já pausou e precisa retomar os estudos? Qual conselho você daria para essa pessoa ser imparável e chegar a esse sonho grande, a uma vitória ali na vida dela ou dele? Olha, eu sempre, assim, estudar para concurso público num país como o Brasil já é um ato revolucionário, né? Porque ninguém entende o que você está fazendo, você vai ficar horas sentado olhando um PDF, uma videoaula, às vezes sozinho no seu quarto, é um estudo muito solitário, porque diferente de tudo que a gente viveu na vida, né, você vai para uma escola, você tem vários colegas ali do seu lado, você tem professor, você tem o porteiro, você tem a cantina, você tem toda uma estrutura, né, de estudo que o concurseiro geralmente não tem. Então é você sozinho ali. E se você não acreditar em si, ninguém mais vai acreditar. Então, desde o início, eu acho que o conselho que eu dou para toda pessoa que está assistindo esse vídeo é acreditar que você é capaz. Ao longo de toda a minha história, sabe, eu sempre escutei vários conselhos. A maioria era para eu parar, que eu era louco, de tudo que eu fiz. Louco, você estuda pra polícia, nunca vai passar pra polícia, você não tem perfil. Aí eu vou pra tribunal, você é louco. Nossa, arquiteto, estudando pra concurso de nível médio. Nossa, você nunca vai ser nomeado, né? Provou, mas você não vai ser chamado. Aí depois que você entra, nossa, mas esse salário é muito ruim. Então, ao longo da minha trajetória, você vai escutar muitas críticas. E às vezes você se sente sozinho, escuta uma crítica dessa, você quer parar. Mas
eu acho que esse sentimento de você acreditar que você é capaz, de você lutar, de você não depender de ninguém, o concurso público te dá isso, sabe? De você não ouvir ninguém. E realmente, assim, eu sou a prova viva disso. É ouvir seu coração. É acreditar que o estudo é capaz de transformar a vida. Todos os dias você estudar com disciplina, ignorar os comentários ruins, que sempre vão ter, não, nunca vão cessar. Mesmo se você passe em 30 concursos, tome posse, vão continuar tentando te parar. Eu acho que essa é a característica, assim, dos vencedores, das pessoas que eu gosto, que eu admiro, que são pessoas que tinham tudo para desistir e que muitas pessoas criticavam, nossa, ela não desistiu. E lá na frente, aí as pessoas reconhecem, né? Então, na vida, eu sempre costumo dizer que é o seguinte, não, a sua história não importa até que você vença. Então, vá e vença. Então, a sua história, se ela terminar de maneira triste, você só foi mais um que deu errado. Vai dar razão para todo mundo. Eu pensava nisso. Nossa, se eu desistir de concurso, vou dar razão para todo mundo que me criticou, que falou mal de mim, vou falar que realmente, lá, viu, não estava certo do Hugo. Eu falava para vocês. Eu falava, não vou desistir, não vou desistir, não vou desistir. E aí depois que você passa, as pessoas falam, lá, eu sabia, nossa, você sempre estudou, menino esforçado. Então, assim, a sua história, ela só vai importar na hora que você vencer. Então, assim, é realmente ficar humilde, quieto, não ligar para as críticas, ouvir o seu coração, fazer o seu trabalho duro, não falar para ninguém, sabe? Estuda em silêncio, quietinho, construindo o seu futuro. Eu acho que o concurso, eu já falei aqui durante a nossa conversa, é a melhor forma de ascensão social que eu conheço no Brasil hoje. É a melhor, que qualquer pessoa, o preto, o branco, qualquer pessoa, ela pode pegar, estudar e ir para cima do concurso, sem indicação, sem absolutamente nada. E eu sou a prova disso, que eu saí do zero, arquiteto, concurso anulado na justiça, tive que me reinventar procurando materiais gratuitos na internet e consegui, né? E o principal é esse esforço, essa vontade mesmo de vencer, de falar, cara, eu vou para cima, nada vai me parar, nada vai me parar. Então todo dia coloque isso no seu coração, se estiver ouvindo essa conversa, não ouça ninguém, cara, siga seu coração em silêncio, com fé, acreditando que vai dar certo. Hugo, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela entrevista, parabéns pela história aí inspiradora e pelo trabalho que é feito. Eu acompanho ali na medida do possível e vejo que você faz tudo com muita excelência e muito cuidado, e isso reflete aí a sua preocupação com a sua audiência, com os concurseiros, né? Então é muito bom ter pessoas nesse ecossistema que ajudam o próximo como você. Então, e obrigado também por fazer parte do time de Gran Experts aqui no Gran, né? Nossa, Como mentor e apoiar aqui dentro. O pessoal aí acho que tá muito animado aí com essa possibilidade de ter você como mentor. Isso é uma grande alegria para a gente. Sim, eu que agradeço o Gran desde 2018 e é curioso que eu tinha na época, assim, 7 mil seguidores no Instagram, 8 mil seguidores e o Gran foi o grande parceiro naquele momento, né? Que a gente fechou uma parceria lá em 2017, tinha poucos seguidores, estava ali começando, estudando, e o Gran fechou junto comigo lá em 2018, e até hoje, né, essa parceria, hoje eu sou Gran Expert, tem vários alunos lá já que a gente pode ajudar diariamente com estudo, planejamento, e segue sendo referência, né, eu falei isso para você, eu falei para o Calado nas entrevistas que a gente fez, o quanto o Gran é importante aí nessa trajetória, no mercado de concurso público, que revolucionou tudo. Enfim, é grande referência, não só para mim, mas para o Brasil inteiro. Eu sou muito feliz de fazer parte desse time aí que só soma e contribuir aí para uma comunidade mais técnica, né? O pessoal cada vez estudando com mais afinco, com bons profissionais, uma boa equipe. Sou muito feliz e grato também pela oportunidade. E a você que nos acompanha, muito obrigado por estar aqui conosco. Ative as notificações, assine o canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário com feedback. Nós vamos ler todos os comentários aqui neste vídeo, tá bom? Compartilhe esse conteúdo para a gente espalhar o bem, para a gente espalhar educação, motivação, transformação, né? Já tem tanto vídeo aí de besteira, de brincadeira, de piada. Vamos espalhar o bem aqui, coisas que vão agregar para a vida de outras pessoas, tá bom? Então, até a próxima entrevista, até a próxima quinta-feira. Fique com Deus. Tchau, tchau, pessoal.